Amém? Esse mês nós vamos tratar de um tema muito especial, né? Família, um projeto de Deus, né? E nós temos aqui como base o texto de Josué 24:15. Vou pedir que projete esse versículo para nós na tela, que eu acho muito tremendo. E quando me converti, eu estava ainda nos primeiros passos da minha caminhada. Nosso casamento estava virado uma galinha desasada que o bicho atacou. Estava destruído. E de repente eu fui para a igreja, me converti, aceitei Jesus, e eu encontrei esse versículo que diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Para ensaio estava bom. Vamos dizer outra vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir Jesus novamente? E quando eu entendi isso, mudou tudo na minha vida. Mudou tudo na minha casa, né? E interessante que essa semana nós estávamos junto com os nossos 2 filhos, a minha filha mais nova e o meu genro, e a minha esposa, e nós ficamos 4 dias dentro de um espaço apertado, junto dia e noite, né? E eu estava pensando hoje na estrada, e meu filhão vinha dirigindo para mim, eu vinha fingindo que estava dormindo, mas estava ali adorando Jesus, estava muito bom. Ele nem pisa no freio forte, ele não me assusta, de vez em quando só, porque ele é muito atento, não é que nem eu que piso ligeiro. A minha esposa fala: pisa, olha o trânsito. E eu vinha pensando: glória a Deus por ter uma família. Sabe, queridos, glória a Deus por nós ter uma família e viver a vida comum do lar, a vida familiar. E sabe, queridos, nesses últimos tempos, a família, ela sempre foi atacada, mas nos últimos tempos ela tem sido mais atacada ainda. E nós precisamos cuidar muito como igreja. Eu queria abordar hoje um assunto. Hoje que nosso culto de Santa Ceia, nós vamos comer junto, vamos cear junto, vamos tomar a nossa Santa Ceia junto. É um dia especial, está aqui as crianças, né? Os pais. Eu fico feliz que as nossas crianças são tão educadas, que elas ocupam o espaço junto com nós, numa maneira tão educada, até mais às vezes que os adultos. E eu queria tratar esse assunto. Foi bom que Deus me deu essa direção para esse culto hoje. Eu não me lembrei no dia que eu estava preparando a minha mensagem que hoje nós tínhamos as crianças junto. Porque eu quero falar sobre o poder da unidade, o propósito da família e o poder da unidade. Que uma coisa que tem sido muito atacada, as famílias hoje, há muitas desavenças, há muito problema estrutural nas famílias. E eu sei porque nós estamos aqui nesses anos todos cuidando da igreja, eu e minha esposa, e hoje nós também estamos fazendo 40 anos de casado. Então, veja que a gente passou por muitas dificuldades. Tem muitos aqui que não têm a nossa idade de casado, né, que estão casados e que têm filhos, e que não têm a nossa idade de casado. E nós sofremos muito, eu e minha esposa, né? E muitos cristãos hoje estão vivendo
fora daquilo que Deus chamou, fora do propósito que Deus chamou. E eu vejo que há brigas, há discórdias, há uma falta de unidade, sabe, na família. E isso tem sido uma causa de brigas constantes, de desrespeito, né? E eu vejo que isso traz uma distância para os casais, eles se distanciam, né? E isso é visto em muitos lares, né? E além disso influenciar muito, né, na casa, esse problema de desarmonia, de unidade, ele é algo que tem desestruturado também a vida espiritual do casal. Porque onde há brigas, né, não é só a questão de brigas, mas há a questão do mau testemunho, né? A questão de influenciar muito na parte espiritual. Isso eu posso dizer que nesses 40 anos nós já tivemos muitas desavenças, eu e minha esposa, para estar aqui. E eu sofri muito sempre na minha vida, e sofro até hoje, quando às vezes a gente dá aquela estressadinha, e que a gente fica um tempo, assim, com aquele sentimento ruim. Por que foi acontecer isso? Por que eu falei isso? Né? Por que eu agi assim? Né? E eu não sei se isso é só comigo, se é contigo, homem, né? Ou até com você, mulher, né? Quando você coloca uma pérola no lugar errado, né? E que ofende, às vezes, seu cônjuge, né? Está aqui a minha esposa, está aqui meus filhos. Eu sou temperamental, às vezes eu ajo no impulso e eu erro. E o diabo, às vezes, a primeira coisa que ele faz é botar vergonha, para a gente não se consertar, para não se perdoar, para não pedir perdão, porque o homem é orgulhoso. E geralmente, nessas falhas, né, traz um problema muito grave, e que impede as bênçãos de Deus chegar em nós. Impede, eu vejo assim, que enquanto nós não compreendemos isso, ou até compreendemos, mas não conseguimos viver nesse nível que Deus quer, né? Dessa maneira, nós perdemos de acessar as bênçãos de Deus. Porque onde não há unidade, onde não há concordância, há uma gravidade, porque diz que nós não podemos ligar alguma coisa no céu, sozinho. Mateus 18 a 20, eu quero ler esse texto. Eu cito muito esse texto, eu amo demais esse texto. E ele diz o seguinte: Mateus 18 diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, o versículo 19, em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então veja que quando não está em unidade, como que eu vou sentar e orar com a minha esposa? Como que eu vou fazer essa ligação? Porque o mundo espiritual, queridos, ele é verdadeiro, só que nós não vimos ele. Enquanto eu deixo espaço, enquanto eu deixo oportunidade para o inimigo,
ele entra. Ele não precisa ser chamado, ele já anda de redor, a própria palavra de Deus diz. E aí, nós que às vezes temos esse tipo de comportamento, veja que nós ficamos impedidos de acessar coisas no mundo espiritual, porque eu lembro quando nós íamos para Luiz Alves, logo em seguida minha esposa teve um câncer, e nós tivemos um diagnóstico terrível. A médica falou: sua esposa vai durar só 3 meses, e aquilo me deu um impacto muito grande, que eu saí de dentro do consultório dela e pensei, como que vai ser? Na hora quase que eu acreditei na mentira. Quase que eu acreditei na mentira. Eu saí dali pensativo e eu fui para casa, não contei para ela. Mandei chamar ela no consultório para eles contarem para ela. Porque era uma notícia terrível. Eu falei: vocês chamem a minha esposa aqui e vocês falem para ela que deu uma alteração nos exames dela, que ela precisa ser encaminhada para outros médicos mais especializados. Mas houve algo que daí, quando eles falaram para minha esposa, ela já estava sentindo, ela já tinha se examinado e ela tinha sentido que ela tinha um caroço no seio. E nós íamos para casa do consultório abalado, saímos 2 quietos. Chegamos em casa, entramos no quarto e nós choramos, porque veio aquele momento de tristeza, né? Aquela palavra que a médica tinha jogado tinha quase acertado em mim, mas nós se abracemos e oremos. E eu olhei para ela e falei para ela: nós temos 2 alternativas a fazer. Uma é nós aceitar isso como sendo verdade, e isso vai vir para cima de nós como um rolo compressor e vai nos esmoer. E outra é nós não aceitar e nós se unir e quebrar isso no mundo espiritual. Primeira coisa que fizemos, oremos. Segunda coisa que fizemos, chamamos nossos filhos, as nossas filhas. Eu lembro que vieram todas lá em casa no sábado, e a gente falou do assunto, porque não tinha como esconder, tinha que fazer um tratamento, e a situação aparentemente era muito grave para os homens, porém para Deus não, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Então se unimos com a família. E há um poder na unidade da família, meus irmãos. Escute isso, homem e mulher. Mas eu me dirijo a você, homem, primeiro. Você que é o sacerdote da casa. Você carrega nas suas costas o peso de liderança, de liderar bem a sua família, liderar bem a sua casa, liderar bem a sua esposa, liderar bem os seus filhos. E você precisa ter uma posição forte e não aceitar certas coisas que vêm e que às vezes sorrateiramente elas parecem que mas foi o fulano que falou, mas foi o médico. E daí? Nós servimos a Deus, não que nós não vamos respeitar os médicos, mas a Bíblia diz que Deus é o médico dos médicos. Amém? Então nós temos um superior. Ele é não só graduado, não só doutorado, não só mestrado, mas Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Deus. E Ele deu o diagnóstico para nós. Depois, hoje, isso foi em 2013. Nós estamos em 2024. Está aí a minha esposa. Melhor e mais bonita do que naquela época. Porque também Deus nesse tempo trabalhou na vida da minha esposa, trabalhou na minha vida, trabalhou na vida das nossas filhas e trouxe cura. Mas a cura que Deus queria fazer, talvez naquela época, não era até só física, era mais emocional, para nós aprender a andar com Deus, aprender a honrar a Deus, a respeitar a Deus. Então eu noto que se nós não tiver vivendo na unidade, nós vamos acabar oportunidades de ver grandes resultados que Deus está fazendo,
E nesse fim de semana, nessa semana que nós estávamos nessa conferência, a gente viu o poder que tem quando nós liberamos palavras no mundo espiritual. Seja para o que for. Mas como nós somos cristãos, nós temos que saber como vamos se comportar com os nossos filhos, como vamos se comportar com a nossa esposa, né? Como a esposa vai saber se comportar com o marido, porque a Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então veja que eu não tenho como maltratar a minha carne. E é tão triste quando nós maridos, acho que quem mais tropeça nessa questão somos nós os homens. Não sei se eu estou errado, mas geralmente é um homem que usa mais de grosseria, de palavras erradas, e até atitudes às vezes que ele toma que influenciam mais, até pela carga espiritual que tem sobre a nossa liderança de sacerdote. Pensa que triste é você, né, ir dormir com a esposa brigado. Quem que já não foi? Será que só eu? Bicudão? Mulher não fez a comidinha que eu gostava, e foi bem surdo. Sabe, queridos, nós precisamos nos olhar, nós precisamos nos examinar. E o que eu estou querendo levar a nós entender? Que família é um projeto de Deus, e Deus é o quê? Deus é amor, né? E Deus corrige nós, às vezes Ele corrige nós com as nossas esposas. O Espírito Santo que mais me bate lá em casa é a minha esposa. Deus fala muito por intermédio da minha esposa, para mim. Me corrige por intermédio da minha esposa. Mas, sabe, queridos, isso às vezes é duro para o homem aceitar. É duro. Mas o amor, diz Paulo, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não se incha, não se estufa, não fica bravo, não se ira. Então nós precisamos ter muito cuidado. Agora, o maior problema da falta de unidade, diz o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Abre para mim esse versículo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aqui, queridos, preste atenção nessa palavra, nesse versículo, que diz assim: mas, maridos, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento. Olha só, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Já pensou, marido, nós ir orar e saber que nossa oração não vai ser ouvida? Primeira coisa, você já nem vai orar quando está emburrado, brigado. Por isso que eu quero trazer à tona esse assunto da unidade na família, no casamento. Porque se nós continuamos agindo assim, deixar de dar honra para nossa esposa como vaso mais frágil, a Bíblia diz que é para nós cuidar. Porque, veja, se nós só verbal, só alguma coisa simples que nós já fale, eu sei, a minha esposa, às vezes a maneira que eu expresso, ela já sente, ela já olha para mim, tá brava. As minhas meninas são assim, as minhas filhas, conforme a maneira que eu falo, ela já sabe. Então nós precisamos ter esse cuidado, sabe, queridos? Ter esse equilíbrio, esse freio, esse fruto do Espírito que é o domínio próprio.
que é o de ser longânimo, que é o de ser benigno, né? Porque pensa que se nós, homens que tropeçamos mais fácil às vezes na situação, se nós cuidar bem disso, a autoridade do homem, ela precisa ser muito grande dentro de casa. Mas o homem perde fácil a autoridade quando ele se comporta mal. E aí eu quero tocar em algo que é importante e necessário para nós, queridos. É uma vida de oração. Uma vida de leitura da palavra. Porque quando eu leio as escrituras, eu entendo, eu vejo que Deus está me pedindo como eu devo me comportar, como eu devo me posicionar. E se eu não leio as escrituras, a minha esposa não me acha eu lendo a Bíblia, não me acha eu de joelho orando, sabe, nós vamos perdendo a postura de um sacerdote, porque um sacerdote precisa ter uma boa postura. E aí, nessas desavenças, queridos, aí às vezes, como nosso vaso, ele é um vaso mais frágil, às vezes ela tem algumas fraquezas, de entrar numa loja, gastar um pouco mais do que poderia, né? De ir no supermercado e não levar uma relação e comprar coisas que não necessitavam. Sabe, estou falando de coisas muito simples que eu vivo com a minha esposa. E isso traz desavença, porque isso compromete as finanças, às vezes, do casal. E aonde mais traz problema na vida de uma família é quando falta o dinheiro para pagar tudo. E essa tem sido uma causa de muitas pessoas hoje não conseguirem viver uma vida correta, até com bom testemunho no comércio, no banco. Há pesquisas que, até onde nós estávamos, foi liberada uma pesquisa que os cristãos estão endividados, que tem cristãos que tá no Serasa, está no CEPROC, no SPC. Sabe, queridos, isso é um cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos ser zelosos, porque se nós, queridos, agir de uma forma cautelosa e cuidadosa, nós não vamos errar. E quando há esse ambiente de comportamento bom, sabe, queridos, você vai deitar tranquilo, acontece aquele ambiente gostoso da unidade do casal, que se o casal vai bicudo para a cama já não acontece. Sabe, irmãos, não estou falando de coisas que são difíceis, mas que acontecem com nós seres humanos, nós homens. E já pensou, além de eu não ter esse momento gostoso com a minha família, eu não tenho um momento com Deus, porque eu não vou orar, porque eu sei que a minha oração não cruza, eu sei que eu machuquei a minha esposa, eu sei que os meus filhos viram e não gostaram. Sabe, queridos, e eu estou falando de algo que é difícil de falar, mas nós precisamos tocar nesse assunto. A unidade é onde diz que quando o povo vive unido, diz que ali o Senhor ordena as bênçãos, ali diz que há vida para sempre. E às vezes nós não temos contemplando ou recebendo dessa bênção, porque nós não estamos obedecendo o que Deus nos pede. E eu gosto muito desse texto de Efésios capítulo 5, que ele mexe com todo o lar cristão, sabe? Ele fala
de uma forma mais abrangente. E ele começa no capítulo 5, no versículo 21. Antes eu tinha citado ali o versículo 31, que diz que eis que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Aí pensa, no começo, mais atrás, do versículo 21 do capítulo 5, o apóstolo Paulo começa no versículo 21 dando um conselho mais amplo. Eu vou ler esse conselho para nós, vou entrar até no capítulo 6, que ele diz bem assim: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Primeiramente, o temor de Cristo, ele é o princípio da sabedoria. É Ele que vai trazer para nós um padrão, para nós viver uma vida regrada, uma vida temperada, uma vida com respeito. E ele diz, daí ele trata com as esposas, ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas se sujeitem em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pausa aqui. Será que nós temos se entregado fortemente pela nossa esposa, como protetor, né? Como cobertura espiritual, né? Como sendo o guarda-chuva da nossa esposa, em oração? Eu me lembro quando eu me converti, minha esposa ainda não era convertida, e a partir de então eu comecei a orar, a buscar uma vida de oração. E essa vida de oração que eu comecei, ela começou a trazer os frutos de unidade no nosso casamento. A unidade não vem sem a obediência. Sabe, queridos, às vezes nós não obedecemos, né? Lá no trabalho, nós não obedecemos o governo com os nossos impostos, nós não obedecemos, né, as autoridades que são usadas por Deus, mas às vezes nós não submetemos nem a nossa liderança, nem ao nosso líder de GC, ao nosso discipulador, ao nosso pastor. Sabe, essas coisas quebram o padrão divino e impede a bênção divina, porque queremos viver uma igreja de qualquer maneira, e nós precisamos se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, queridos? E aí, nós devemos amar a nossa esposa como Cristo nos amou. E nós sabemos como Cristo se entregou numa cruz por nós. Morreu, foi crucificado por cada um de nós. Que tal compromisso tenho eu como cristão? Porque quando Ele se entregou lá, Ele me alcançou, Ele me perdoou. Quando Ele se abriu seus braços lá, Ele nos perdoou. Amém? Todos nós alcançamos o perdão quando Jesus abriu seus braços. Então, como nós nessa noite vamos comer juntos, como igreja, nós precisamos ter essa pureza em nós, como irmãos, como família de Deus, de conseguir olhar um nos olhos dos outros sem rixa, sem mágoa, porque o verdadeiro cristão, ele precisa zelar pelo um bom testemunho. Não é só vir na igreja, não é só vir, porque nós somos a igreja, e aí nós somos a igreja no nosso trabalho, nós somos a igreja na sociedade,
Nós somos a igreja na nossa casa. E aqui, diz que nós precisamos se entregar por a nossa esposa. E aí ele diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse. Olha só, porque nós também santifiquem a nossa esposa. Porque diz que pela minha vida, a minha esposa é santificada. Veja que quando eu me converti, a minha esposa ainda não era cristã. Mas a partir de uma caminhada minha com Cristo, o meu lar foi começando a ser santificado. Quando eu tomei a decisão de eu e a minha casa servir ao Senhor, e eu declarei isso no mundo espiritual. Isso é muito poderoso. Para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa. A nossa igreja é lá em casa. Nossa igreja não é aqui. Aqui é o nosso galpão onde nós nos reunimos. Mas a nossa igreja é lá em casa. Então, nós precisamos, né? Ele diz, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Olha que profundo vem o apóstolo Paulo conversando com nós aqui. Eu preciso amar a minha esposa. Já pensou, queridos, como é triste uma separação? Como nós encontramos problemas nos filhos hoje, por causa da desobediência dos pais que se separam. E eu entendo que isso é tão forte, que grandes problemas que nós encontramos hoje, nós viemos trazendo de gerações. Na minha família, paterna e materna, tinha muitos problemas para trás, e esses problemas alcançaram nós como filhos, lá em casa. Da minha casa, só tem 2 que estão no primeiro casamento. É eu e a Marli, e mais uma irmã minha. O resto dos meus irmãos estão já no segundo, e alguns até no terceiro matrimônio. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é triste para mim, mas isso acontece aqui em Luiz Alves. Acontece nas nossas famílias. E sabe por quê, queridos? Porque nós desobedecemos a Deus. Nós não honramos a palavra de Deus, nós não obedecemos o que Deus pede para que nós viva em união. Sabe? E o texto segue. Ele diz: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos os membros do seu corpo. Eis que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os 2 uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, diz Paulo, e a igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. E no versículo 1 ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E aí ele cita o primeiro mandamento com promessa no versículo 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Hoje o que nós mais encontramos é problema de desobediência dos filhos aos pais. Tem filho que só falta bater na cara do pai ou da mãe. E filho que estão as famílias da igreja, que gospem no pai, na mãe. E isso é triste. Sabe, queridos, nós somos sacerdotes que precisamos educar os nossos filhos. E por isso eu volto atrás onde eu comecei. O sacerdote, ele carrega um peso sobre as suas costas, para que ele seja um homem de autoridade na sua casa, aonde ele possa corrigir os filhos, e que haja uma unidade nisso, que a esposa não atrapalhe o marido de corrigir os filhos.
Porque tem mais essa questão ainda, né? Eu que não permito às vezes, a esposa às vezes não permite que o marido corrija os filhos. E aí o que acontece? Filhos rebeldes se criam dentro das nossas casas. Porque nós somos os sacerdotes que estamos comprometendo a unidade da nossa casa. E estamos comprometendo uma sociedade. Por isso eu achei muito importante, nós esse mês vamos falar sobre essa família ser um projeto de Deus. E me perdoe eu começar assim, queridos irmãos. Mas eu não teria outra maneira de começar falando, senão nós corrigir primeiro a unidade. Porque a hora que nós nos unir, nós vamos ver os nossos filhos indo para as escolas, indo para a creche, da creche para o normal, e vindo para a universidade, se tornando bons cidadãos, pessoas do bem na cidade, pessoas que não andam dando mau testemunho, né? E que vão e voltam, saem da igreja, voltam para a igreja, se separam, voltam para junto. Muitos casais que se separam, dali 15 dias estão juntos de volta. Sabe, gente, isso é triste. A igreja não pode viver assim. Nós somos os representantes de Jesus Cristo, nós somos os embaixadores de Cristo. Nós não podemos viver uma vida de mau testemunho, porque como nós vamos ganhar as pessoas para Cristo, se o cristão viver uma vida de qualquer maneira? Por isso, queridos, uma boa notícia nós temos. Deus nos escolheu, e nós fomos perdoados. A graça de Deus nos alcançou. Se nós estávamos errando, Deus hoje está nos corrigindo. Deus está trazendo para nós, queridos, um novo tempo. Mas nesse novo tempo, eu acredito que nós precisamos ser corrigidos, porque o pai que ama corrige o filho. Você não corrige seu filho? Até hoje eu falo com as minhas filhas que são casadas. Oh, isso não é bom. São todas casadas. E eu falo. Sabe, queridos, é bom que a gente possa ter essa graça. E para nós comer a Santa Ceia, é um momento de sentar na mesa. E na mesa, quando estamos alguém brigado, não senta na mesa, não é verdade? Vai para o quarto, se emburra. O marido come primeiro, a mulher come depois. Aquela treta, sabe? Aquela coisa horrível, chata, né? Triste. Sabe? Sinceramente, irmãos, é vergonhoso isso quando acontece, né? Os filhos, qualquer coisa que o pai diz, corre para o quarto. Se o pai confronta, eles saem porta fora, batendo porta, gritam, tentando ameaçar. Isso não adianta. Não é com grito que você vai ir morar no céu. A Bíblia diz que não é para nós viver uma vida com animosidade de qualquer jeito, mas é para nós viver uma vida santa, sensata, né? Debaixo da graça, da autoridade de Cristo.